Olá pessoal, sou o professor Wilton, dando continuidade às questões sobre o Enem. Hoje a gente vai resolver a questão 143 do caderno cinza do Enem 2016. Vamos lá? A questão diz que um cliente vai comprar um guarda-roupa de uma empresa cujas dimensões são 220 cm de altura, 120 cm de largura e 50 cm de profundidade. O projetista elaborou um desenho numa escala de 1:8 e entra em contato com o cliente para apresentar. Na hora de imprimir, esse projetista percebeu que o desenho não ia caber na folha de papel e configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%. Aí ele pergunta qual é a altura, largura e profundidade do desenho impresso para a apresentação, ok? Bom, quando você tiver questões que envolvam uma figura que você possa representar de forma geométrica, se você puder, é interessante fazer a figura, ok? Ele diz que a altura é de 220 centímetros, a largura é de 120 centímetros e a profundidade é de 50 centímetros. Ele diz que a figura é representada no papel na escala de 1:8. 1:8 a gente pode escrever assim também, né? 1/8, ou seja, na forma de uma razão, que é o que é uma escala. A escala ela é definida como a medida de um desenho pela medida real, ok? E na escala sempre tem que estar na mesma unidade. As escalas são muito utilizadas em mapas, né? Ok, então a escala é o valor do desenho pelo valor real. As medidas que a gente tem do guarda-roupa são que tipo? São os tamanhos reais, né? Então a gente pode utilizar a escala para encontrar cada medida do desenho e esses tamanhos reais vão ser transformados. Por exemplo, se eu quisesse fazer a escala da altura, ela vai ser a altura no desenho pela altura real, que no caso é 220 centímetros. Então, o valor resultante também tem que estar em centímetros. Ele fala que a escala é de 1/8, então não importa se é a altura, se é a largura ou se é a profundidade, que a escala vai ser sempre a mesma, que é de 1/8. Então aqui vai ficar o quê? 1/8 igual a altura do desenho pelo tamanho real, já em centímetros, né? Então a altura do desenho vai ficar quanto? Esse passa para o outro lado multiplicando, então vai ficar 220 dividido para 8. Então a altura do desenho vai ser 220 dividido por A8. Se a gente simplificar por 2, dá 110 por 4, por 2 de novo, 55/2. Então a altura do desenho vai ser 27,5 centímetros. Então, a figura real tem medida de altura de 220 centímetros e tem medida no desenho de 27,5 centímetros, ok? Isso é a resposta. Observe que se você olhar essas opções agora, o primeiro valor é o valor da altura, não é isso? Então, se o primeiro valor é o valor da altura, se a gente olhar aqui as opções, a primeira medida dos itens, a gente já teria um 27,5 centímetros, né? Mas aqui você vai ter que ter muita atenção no enunciado. O que ele pede não é a medida do desenho, é a medida da impressão, certo? O desenho na impressão sofreu uma redução. De quanto? De 20%. Em um dos vídeos anteriores, eu expliquei que entre as alternativas numa questão do Enem, uma delas é o gabarito e as outras são distratores. Ela é chamada de distrator justamente por isso. Você pode chegar no resultado, considerar que esse resultado é a resposta e ela pode constar aqui. Então tem que ter bastante atenção. Por isso que é importante interpretar aqui o texto base para saber o que está sendo pedido, ok? Então, na verdade, não é 27,5. A gente tem que pegar essa altura do desenho, que é 27,5, e calcular 20% dela, ou seja, vezes 20%. Né? No momento que eu calcular essa quantidade, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a redução da impressão, ok? Então, a redução da impressão vai ser 27,5 vezes 20 sobre 100. 27,5 vezes 2. Então, 2 vezes 27,5, 55. 20 vezes 27,5, 550. Dividido por 100. Simplifica. 55 dividido por 10, 5,5 centímetros. Então, esse é o valor que foi reduzido, né? Quando ele fez a impressão, teve uma redução de 5,5. Então, o que a gente tem que fazer? Pega esse valor da altura no desenho e subtrai de 5,5. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a altura da impressão é a altura do desenho menos a redução da impressão. Então, a altura da impressão é 27,5 menos 5,5. Então, a altura da impressão é 7,5 menos 5,5.
22 centímetros. Agora sim nós encontramos qual vai ser o valor da altura no desenho impresso. Observe que a gente não fez nenhum cálculo com as outras duas medidas, né? Mas pelas alternativas a gente já consegue identificar qual é a resposta correta. Se a altura impressa é 22, não tem nenhum valor que se repita, né? Então vai ser o item A, ok? Então é isso. Aqui vocês podem usar a representação que vocês quiserem com as letras, né? Pode simplificar um pouco essas representações, mas os passos do cálculo são esses. Você identifica as medidas reais, calcula o valor delas na escala, né? O valor dos desenhos. Aí observa esse fato de ter havido uma redução na impressão da figura, né? A gente calculava essa redução e subtrai do valor do desenho inicial, né? Então, por isso que deu 22. Espero que vocês tenham entendido. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!